Extra, extra, extra. Romã? Romã extra. Romã Podcast. Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um Romã Podcast, Romã Extra hoje. E apresentando comigo o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos, vocês estão bom? Não, hoje não é segunda-feira e possivelmente esse episódio não vai ter 3 horas. Pode ficar tranquilo. Imagina, O povo vai ficar mal acostumado, né? 6 horas falando de evangelho. Já pensou? Rapaz, O povo vai acho que ficar dá, mal hein? acostumado segunda semana seguida com 2 episódios na semana. O povo vai ficar mal acostumado. Gente, só para momentos, ocasiões especiais assim, beleza? Mas não menos importante, Masayuki, muito prazer. Este é o Romã Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás, onde cada episódio conversamos sobre uma temporada de um anime sem roteiros e rodeios, dando nossa opinião nem um pouco profissional. Considere nos seguir na plataforma que você estiver ouvindo neste momento, seja ela o Spotify, Deezer, Amazon Music ou YouTube. E também não deixe de comentar o que você achou do episódio. Caso você esteja nos ouvindo pelo YouTube, recomendamos que nos siga também nas outras plataformas, pois o YouTube bloqueia alguns episódios nossos e não queremos que você perca os nossos lançamentos. Também temos nossas redes sociais, onde os links estarão na descrição dos episódios. Nos siga por lá também. Muito obrigado e aproveite este episódio. Neste Romã Extra, aproveitando aqui na semana que trouxemos Evangelho, trazemos agora The End of Evangelion. Mas, senhor Fabiano, nos explique por que faremos um Romã Extra de Evangelion. É porque, como nós fizemos o episódio do anime, né, focado apenas no anime, há de se concordar, se você assistiu ou ouviu nossos episódios, que o final ele é meio bagunçado. E não fomos só nós que achamos isso, a galera lá na década de 90 também achou. Então, o que aconteceu? Como tivemos um corte de gasto na reta final ali do anime, mas o estúdio, né, teve ali Na verdade, uma foi um boa... gosto de gasto, né? Tipo, acabou o dinheiro, né? Então, mas o estúdio teve um bom retorno, né? Porque tudo que a gente vai ver fala, não, Sim. o Evangelho salvou a Gainax. E a gente vê que, de fato, hoje, assim, Evangelho é uma marca, tipo, muito consolidada. Recentemente eu não sei o quão recente, tá, pessoal? Mas me lembro que eles fizeram uma collab com marca de roupa. Tanto no final do ano passado, quanto no meio desse ano, eles fizeram um collab com jogos de celular, né? O que eu jogo, pelo menos, aqui, sei, foi com o Nikke, né? Gods of Victor. Não sei se tem algum outro que se humilha jogando gacha. Esse é o único gacha que eu acabo jogando e me humilhando, infelizmente. Mas eles fizeram collab até com aquele jogo daqueles gatinhos de Tower Defense. Inclusive, se você viu o meme da abertura cantada por gatos brancos, né? Que eles refizeram a abertura. Na verdade, era por conta de um jogo de celular. Meu, Evangelho só perde pra Nier Automata no que diz respeito a collab. Que diz que Nier Automata é o jogo que mais tem collab. O jogo não, né? A franquia, né? Que mais tem collab com tudo. O Evangelho só perde pra ela. Tanto que a marca, tipo, eles quiseram tirar tanto suco dessa bagaça que eles fizeram mais 4 filmes depois. Recontando a mesma história, só que de uma forma totalmente diferente. Totalmente despirocada. Mas um pouco mais pé no chão, eu acho. Enfim. É que eu falo que o dinheiro acabou, é que vamos dizer, o Evangelho salvou o Gainax, mas, tipo, por dinheiro recebido por eles mais tardiamente, né? Não, tipo, na época que saiu todos os episódios, é o dinheiro que eles tinham, que eles gastaram, né? Pra fazer todos os episódios. Aí depois, com merchandising, com divulgamento, esse tipo de coisa, o dinheiro foi entrando, aí, tipo, melhorou a situação da empresa, né? Mas até terminar de ser lançado, acho que deve ter demorado um pouquinho ainda pra entrar o dinheiro, né? Até ter terminado a produção do anime e tudo, né? Se a gente for parar pra pensar, o filme possivelmente começou a ser produzido no final da exibição da animação. Porque a animação, ela encerrou no dia 27 de março de 96. O filme estreou em 19 de julho de 97. Pouco mais de um ano. Por mais que o filme, pessoal, o The Age of Evangelho, ele
basicamente é uma reposição, na verdade, uma alternativa. Alternativa é melhor, né? Reposição. Alternativa aos 2 últimos episódios finais do anime. Tanto que no filme ele é dividido: episódio 25 e episódio 26. Tem a porcaria de um crédito que sobe no meio do filme. Você tá assistindo, tipo, eu imagino tanto de gente que foi embora do cinema. Eu não sei se aparece escrito lá não saia da sala, ou eles avisaram, né? Que antigamente, nossa, cara, antigamente o cinema ele tinha pausa, né? Que era aqueles rolos de... De Rolo de filme. manual, analógico, né? Ei, cara, tinha pausa. Às vezes era esse o momento. Os caras tinham que avisar, ó, galera. Pausa de 10 minutos aí pra trocar o rolo. Meu, e não sei você, mas eu ainda consegui pegar a reta final desse bagulho. Surreal, cara. Acho que o do Harry Potter e o Cálice de Fogo aconteceu isso comigo, que teve a pausa. Nossa, ainda foi mais recente. Quando 2007, 2008, alguma coisa assim? Acho que menos. Eu tive essa pausa quando eu fui assistir aquele filme do Will Smith, que ele era conselheiro amoroso. Até hoje eu não sei falar o nome. Na Switch. Você assistiu esse filme no cinema? Momento fora do assunto. Em minha defesa, eu morava numa cidade, pessoal, chamada Ribeirão do Pinhal. Cidade de 14 mil habitantes. É quase ali um distrito, praticamente, né? Ela só não é um distrito porque ela tem distritos menores que ela em volta. Mas lá eles tinham um centro cultural que eles tentaram fazer um cinema. E o primeiro filme exibido foi esse. Então você imagina. Tá, faz sentido. Pô, a vida inteira, nunca fui no cinema, cidade pequena e tal. Nossa, vai sair um filme e tal. Vou ter que assistir. Que filme que é? Esse aqui. Eu não faço a mínima ideia que filme seja. Bora assistir, né? O Will Smith é bom. O filme deve ser bom. Um cinema mais perto daí ou é Santo Antônio da Platina ou Londrina, né? Era Santo Antônio da Platina. Né, na verdade, até hoje, porque existe uma diferença de centro cultural e cinema e tal, e acabou que não foi pra frente. Mas eu assisti Jogos Mortais 2 nesse cinema também. Aí melhorou um pouquinho, mas... É que eu fiquei Jogos pensando, o Mortais Fabiano 10. foi até pra Londrina só pra assistir Hit, o Conselheiro Amoroso, tá ligado? Então, não. Foi. Momento fora do assunto. Mas voltando. Mas, então, tipo, eu imagino que seja nesse momento que eles colocaram. E eu tenho uma impressão que se fosse qualquer outro anime, esse tipo seria tão passivo de crítica, tá ligado? A crítica em relação a isso seria muito maior do que a história. Eu tenho essa impressão. Acho que, tipo, por ter sido Evangelho, acho que a crítica não foi não teve tanta crítica sobre isso, tá ligado? Porque claramente o final do Evangelho é por conta de por problema de planejamento de produção. Claramente é isso. Até por isso fizeram o filme, pô, meio que juntando os 25 e 26. Até porque tá escrito lá nos títulos, é 25 e o episódio 26. Tá claramente ali, apesar que tem tipo um asterisco ali, né? Do lado dos números. Sim, uma menção honrosa aqui, tá? É que esse não foi o primeiro filme da série clássica do Evangelho. Teve um anterior, que é chamado The Death e Rebirth. Que, nossa, não sei se eu pronunciei em inglês certo aqui não, tá, gente? Mas Morte e Renascimento. Foi excelente. É basicamente um resumo dos 24 episódios. Se você não quiser assistir a animação clássica dos 26 episódios, então assista os 2 filmes. Falou isso pro Roger, pro Luiz, que ele vai matar você. Então, eu particularmente nunca assisti o Death and Rebirth, porque eu já me dei o trabalho de ver os 26 episódios. Não tem por que eu ver um resumo. Então, eu não sei se... Com certeza ele corta muita coisa. Com certeza deve ser bem rushado. Porque, como é que... O filme não deve ter 1h30. Vai contar 24 episódios. Só num bate-papo aqui a gente ficou quase 3 horas. Imagina, tipo, contar isso de uma forma mais detalhada. Então, eu acho que talvez... Mas é comum, na verdade, né? Esse tipo de filme no mercado de anime, né, mas... Bem normal. É um caça-níquel ali pra ganhar dinheiro. Não tem outra explicação pra fazer isso, cara, porque é muito isso. Às vezes eles avisam, né, que vai lançar um filme e tudo mais, quando você vê é recapitulação do anime todo. Às vezes é tipo pra traz antes de uma nova temporada, ou tipo no fim de temporada mesmo, eles trazem de novo o filme só pra dar tipo pra lançamento de DVD, né, esse tipo de coisa, né. Então
É muito utilizado em vários animes no Japão. Coisa bem comum. E Death Note tem. Os caras conseguiram sintetizar, acho que é 36 episódios, em 2 filmes, né? Que impressionado. Mas falando um pouquinho brevemente sobre a produção, né, a gente já deu o ano que ele foi lançado, né? O mês ali e tudo mais, né? E a ideia do filme. Esse filme ele foi premiado, inclusive, pelo Anime Grand Prix de 97. E ele teve ali uma recepção mista, né? Porque ele entregou um final diferente, um final um pouco melhor, mas é um final que se sai derretido da mesma forma. A diferença é que ele não é tão filosófico ou tão ali metafórico, né? É um final mais palpável, né? Mais palpável. Mas continua bizarro. Se não mais. Você fica, caralho, mano. O que tá acontecendo? Eu só queria lembrar mais ou menos, né? Antes dos 25 e 26, como que tinha terminado, né? Os últimos episódios, né? O Shinji tava... O Shinji ele tava meio pra baixo ali porque ele tinha matado o Kaoru, né? Verdade. Teve a questão do Kaoru ser o último anjo e ele não teve a escolha, meio que acabou matando provavelmente a primeira pessoa que ele acabou gostando meio que amorosamente, ou tipo, mais intimamente, né? Uma pessoa que ele acabou gostando mais intimamente, né? Vamos dizer assim. É uma ambiguidade, né? Ele meio que acabou... Eles dão a entender que era pra ser um BL ali. Uma questão, tipo, por exemplo, com a Misato, ele gostava dela, mas, tipo, eu acho que a intimidade deles acabou meio que sendo muito superficial, no fim das contas, né? Talvez porque aí a gente tentando se esforçar, como é que é? Fazendo malabarismo aqui, né? Malabarismo. Vamos lá. Talvez a relação com a Misato, ela não tenha sido tão forte, né? E tão próxima, por mais que, né? Ela tinha um carinho por ele, e ele não demonstra tanto isso por ela, por uma questão de, às vezes, ter que é o lado profissional dos dois. Porque ele foi morar com ela, não porque ela ficou com dó. Não, claro, né? Ela pensou, pô, não vou deixar o moleque aqui nesse quartel general da desgraça aqui, né? Não, ele vai morar numa casa normal. Pô, legal, ela teve uma sensibilidade humana. Só que isso vai de encontro também com um lado profissional, porque ela estando com o moleque próximo, ela consegue criar uma proximidade que ela já viu com o moleque na desgraça e já consegue ali, né, de alguma forma, já poder moldar ele para poder favorecer ela. Durante o filme, ela ainda fala, né, que tipo, eu ainda tentei ser a mãe dele, né? Ela ainda fala isso, né? Chega a falar isso, né? Durante o filme. Assistiu legendado ou dublado? Legendado. Eu vi dublado, porque as duas primeiras vezes que eu assisti Evangelho, eu vi legendado. Eu vi dublado essas duas últimas, então talvez esse detalhe eu perdi. Ou assisti errado, né? Porque as coisas eu assisto errado. Então... deve ter na cabeça dela deve ter ficado meio que uma ambiguidade ali, porque ela, durante o filme ela fala que nos momentos de morte... gente, vai ser o último episódio de Evangelion. Os últimos episódios do Evangelion, não deixei de ser, né? Então vai estar cheio de spoiler, então, aqui. Então, meu amigo, antes dela morrer... Cara, o nome dessa bagaça é The End of Evangelion. Tá ali no card, cara. Se a pessoa começar a ouvir esse episódio e ainda se preocupar com um spoiler de um anime de 96, meu amigo. Mas aí, no momento antes da morte dela, ela meio que tem um momento de pensamento ali dela, né? Perguntando pro Kaji, né? Tipo, será que eu fiz certo? Tipo, eu ainda tentei ser a mãe dele, né? Ela fala, né? Mas ela deve ter um sentimento de ambiguidade em relação ao Shinji por conta dela ter sido algo a mais pro Shinji, mas ter toda a questão profissional, igual você falou, né? Verdade, tem essa questão, concordo. E o Shinji, assim, ele é meio que um Naruto, né? Se a gente for parar pra pensar também. Que tem aquela teoria que o Naruto... vou justificar. Tem aquela teoria que o Naruto, quando ele fica mais velho ali, ele fica adulto, ele não tem um bom relacionamento com o Boruto, porque ele não teve esse relacionamento afetivo no crescimento dele. Então, como o Naruto, ele não tem meio que sensibilidade em relação à família, mas meio que isso, né? O Shinji, eu acredito que seja a mesma coisa. Como na fase de crescimento dele, ele ficou um longo tempo abandonado pelo pai, pode ser que esse é um dos motivos dele ter essa dificuldade em ter essa aproximação. Se relacionar. Com a Asuka, era sempre briga, né? Porque a Asuka, ela é espinhada
sempre foi espinhada com o Shinji, né? Tipo, o jeito como a Asuka tratava o Shinji sempre foi desafiando ele, rebatendo ele, xingando ele, tipo, sempre no estresse, né? Então, tipo, o Shinji até, tipo, pensou, deve ter tido algum tipo de aproximação sentimental em relação a Asuka, mas, tipo, não teve um mais profundo por conta desse relacionamento deles, né? De ser um relacionamento muito combativo, né? Entre os dois, né? E aí que tá, no episódio anterior a gente comentou, né, que poderia ter ali a Asuka ser meio tsundere e ter ali um pouco de afeto pelo Shinji, só que por questões, né, imagina ali de tempo também, isso não foi trabalhado na história. Eu vejo que a Asuka vê no Shinji aquilo que ela queria ser. Não chega a ser uma rivalidade, até porque ela não é recíproca, né, é só dela com ele, mas tipo, ela vê nele tudo aquilo que é inveja, ela vê tudo aquilo que ela queria ser, ela queria ter aquela atenção, ela queria ser boa, tudo mais. A gente chegou à conclusão que ela é um lixo. No anime, né? No filme aqui ela pelo menos, né, deu uma mudada ali. No filme, logo no início, eu acho que eles tentaram voltar atrás com essa ideia dos dois tentar ali ter uma aproximação. Não sei se você teve essa percepção ou não. Bom, não sei se faz sentido pra você também. É porque assim, aí já vamos entrando no filme, mas se for necessário a gente volta pra essas discussões. Porque logo no início do filme, né, a gente já lembrou ali que qual que era o momento? O momento que o Shinji tinha acabado de matar o Kaoru. Então ele tá ali naquela discussão interna e tal. Ali, né? Matei o único cara que eu tive uma proximidade, que eu tive uma reciprocidade ali, um carinho, e que de alguma forma... A única pessoa que, tipo, ele sentiu acolhido, né? Sentiu um carinho. Que, tipo, ninguém ele sentiu nenhum carinho que ele sentiu do Kaoru, né? E o Kaoru, ele foi, além, imagino que por conta dele ser um anjo, imagino que estar perto dele deveria causar algum tipo de sensação diferente. Não de prazer, mas tipo de bem-estar, né? Vamos de bem-estar, assim. Isso. O próprio Kaoru, ele sempre foi muito receptivo ao ponto de falar, tipo, nossa, eu te amo. Eu estou aqui pra te ouvir. Então é basicamente, o cara, ele chegou em 2 minutos se colocando de apoio pro cara, pro Shinji, né, sendo um ombro ali. Ele sempre quis, né? E que ele sempre quis, e por mais que ele tinha pessoas próximas, né, ele levantou a Misato, por exemplo, mas tinha os meninos lá, o Toji, não vou errar o nome. Nossa, inclusive eles não aparecem no filme, né? Não. Nem são mencionados. Nem são mencionados, né? O Toji e eu não quero errar o nome do cara, mano. Kensuke, cara. O Toji, o Kensuke. Pô, vergonha. Esqueci o nome desses personagens. Os nomes que eu não sei é a galera da Nerve lá, o computador 1, mas o computador 2. Ele é um personagem terciário, não tem problema você não lembrar dele. Não, eu acho que eles são importantes de alguma forma pro desenvolvimento do Shinji ali, bem no começo. Fora que, né, tem aquela questão que eles que deram aquele insight que eu fiquei, caralho, é verdade, né, sobre a Misato. Então, pra mim, eu acho que por mais que a participação deles seja pequena, eles têm uma certa relevância. Mas o Toji e o Kensuke, né, eles, por mais que eles sejam os amigos ali, né, tal, eles sejam próximos, eles não chegaram ao ponto de ser igual o Kaoru, né? Não. O Kaoru chegou com os 2 pés na porta e conquistou o menino, né? E então ele tá nesse conflito. E logo no começo do anime, por que eu falei que parece que voltaram um pouco atrás? Porque o Shinji fica desesperado pedindo ajuda pra Asuka. E, assim, ele não tinha esse posicionamento nos 24 episódios. Ser dependente da Asuka, né? Parecia muito que ela era dependente do Shinji, né? Sim, aí, de repente, ele do nada desesperado, inclusive, a fatídica cena. Cara, eu não lembrava que era na primeira cena do anime. Então, também... Eu não lembrava que era a primeira cena. Quando eu reassisti no início desse ano, só pra um parênteses aqui, pessoal, eu fiz a minha esposa assistir Evangelho pra argumentar que o único motivo de eu estar jogando o jogo que eu mencionei que eu jogo que é por causa dos personagens do Evangelho. Aí ela viu que tem os personagens lá. Gostou desse fato? Não gostou. Entendeu? Talvez, não sei. Às vezes ela vê eu jogando, não fica muito feliz, não, mas... Enfim, essa cena no início, o Shinji desesperado pedindo ajuda, ele acaba... A Asuka tá acamada, gente. Vocês se lembram que ela apanhou feio no final nos finais ali, dos episódios finais do anime. Ela tá acamada, inclusive ela quase não responde nesse filme, né? Ela só tem um momento de destaque ali, de 10 minutos de tela e depois acaba. Fabiano, uma dúvida aqui. Tem uma dúvida sincera aqui.
minha cabeça, porque nos finais do evangelho, do anime, a nossa cabeça frita, né? E tem Sim. muitas coisas que acaba meio que, com o tempo, acaba se apagando. Eu acabei meio que esquecendo o que aconteceu com a Asuka no final do evangelho. Uhum. Porque eu tive muita impressão que o filme, o filme que dizer que a Asuka tava naquela cama, tava acamada, por conta de uma cena que aconteceu depois, mas lá pro meio do filme, onde o Shinji tentou enforcar a Asuka, né? Tipo, eu tive a impressão que as cenas não estavam cronologicamente em ordem ali, tá ligado? Então, na verdade, eu acho que não. Mas pra mim, o último anjo que eles foram lutar contra é aquele que tava no espaço e meio que praticamente entrou na mente dela, né? Sim, sim. Se não me engano, era ele. Não, mas esse não Então foi a ela última ficou vez bem que ela desbi- entrou, né? Teve outra vez que ela entrou, que aí ela não conseguiu se mexer, mas não conseguiu mais se mexer, né? Uhum. Mas isso foi depois ainda, eu acho, né? Nossa, eu já esqueci as ordens. Mas de qualquer forma, ela já tava bem desgastada. Quem for assistir pela primeira vez o Evangelho, se prepara que você vai sair com a cabeça fudida. Porque você... Esquecer na ordem cronológica do bagulho. o Evangelho fica muito confuso no fim, né? Se você for lembrar, nos episódios finais ali do anime, ela é jogada dentro do lago. Na animação, nos episódios, mostra ela dentro do lago Silamuriano. Uhum. Pô, os caras me deixou aqui, por que não mata de uma vez? Acho que ela falou alguma coisa assim. E no filme você entende daí o porquê que ela tava lá. Porque realmente eles colocaram ela lá. Só que não é mostrado, né, no anime por fins que a gente já levantou. Mas logo no início do filme a gente tem a fatídica cena em que o Shinji chacoalha tanto a Asuka que ela acaba ficando exposta e ele acaba aflorando lá do adolescente dele. Ele teve o cuidado de trancar a porta do quarto. Você pegou esse detalhe? Não. Teve uma hora que mostra a maçaneta, né? Porque o cara trancou, mano. Aí o Shinji se alivia. É isso. Não é legal o que ele faz. É uma cena muito incômoda, né? Incômoda, sim. Não tem justificativa. Você vê que foi o pior lado dele pra se mostrar ali, a pessoa fazer isso. Ele mesmo reconhece depois, mas aconteceu. Se você não entendeu, né, e não for assistir o filme, escuta o nosso episódio de Haikyuu a primeira temporada de Haikyuu foi o primeiro episódio que eu apareci. Eu fiz menção a esse episódio, essa cena. E o Masayuki só percebeu na edição. E assim, em contrapartida, enquanto, né, tava acontecendo isso, a Nerve sabe que tá lascada, porque ela perdeu a utilidade dela. Uma das funções dela, né, e por isso que um dos motivos dela ser financiada pelo governo é que é para lutar contra os anjos. Na história, né, é mencionado os manuscritos do Mar Morto. E esses manuscritos eles existem na vida real, né? Mas, enfim, não é o que o anime traz, né? Mas, na história do anime, esses manuscritos meio que traziam algumas previsões sobre a aparição dos anjos. Tanto que eles sabiam da quantidade de anjos que existia justamente por conta desses manuscritos. Então, como eles sabiam, né, que os anjos tinham acabado, foram os 18, né? O Kaoru foi o último. Acabou que a Nerve perdeu a utilidade, então o governo chegou e falou: beleza, agora a gente vai tomar essa bagaça, o Zé vai ser nosso, e a gente vai dar continuidade aqui ao projeto ali de instrumentalização humana. Que eu vou ser sincero com vocês, eu não entendi se era um interesse mútuo esse projeto, ou eu não entendi se era algo apenas do Gendo, ou algo apenas da Sil. O que eu entendi no final é que o Gendo queria usar esse projeto de instrumentalização na visão dele. O que eu entendi é que a instrumentalização humana planejada pela Cilly, né, que fala, né? Sil. Cilly, sei Escreve Cilly, né? Mas, pelo menos a dublagem, Sil, né? A gente aprende a falar, Sil, né? né? Sil. Uhum. É que não era vamos dizer, um processo muito racional, vamos dizer assim. Iria acontecer todo aquele processo, mas não seria racional. Já com o Gendo intervindo, né, com esse processo, eles colocaram uma racionalidade ali que é a da Rei, né? Que a Rei, que eu entendi, ela é uma parte da Lilith e uma parte da Yui. Da mãe do Shinji, né? Uhum. Interpretei dessa forma. E elas mesmas rejeitaram o Gendo, né? E incorporaram o Shinji no lugar do Gendo. Porque o Gendo... Eu acho que a intenção do Gendo era estar naquele lugar do Shinji. Sim. Como foi no fim. Essa é a intenção do Gendo, né? Por que eu falo que, tipo, eu fiquei confuso, né? Mas eu acho que talvez a interpretação a instrumentalização era um interesse mútuo, mas o Gendo meio que ia tentar puxar pra sardinha pro lado dele. Porque o objetivo dele era
ficar do lado da Yui. Tanto que ele fala isso, né? Me leva até Yui, eu vou ficar com você e tal. E no final, antes dele se liquidificar, ele vê ela, né? Ela aparece pra ele. Até porque a Yui ela é a unidade 1, né? Sim. Ou está na unidade 1. Está na unidade 1. Né? A alma dela, vamos dizer assim, né? E quem tá dentro da unidade 1 é o Shinji, né? É o Shinji. Mas aí, pessoal, né? A Nerve, ela começa a ser atacada, tanto física quanto ciberneticamente. É engraçado que a gente viu o sistema MAG, né? Que são os 3 computadores. Mas né, é falado também na animação, mas aqui é reforçado que o MAG da Nerve não é o único MAG existente. Ele é meio o primeiro, né? O original. É o primeiro, o original, mas tem vários. E é legal que eles estão falando, pera lá, como é? Estamos sendo atacados por outros 5 sistemas MAGs. Japão e China estão no... tipo, se eu não me engano, o governo japonês Alemanha, também. China, Alemanha e China. Estados Unidos, alguma coisa assim. É tipo 5 contra 1. Aí você pensa, meu, o MAG são 3. 5 vezes 3, 15. Então, tipo, é com 15 computador contra 3. Caralho, mano. E eles ainda aguentam o baque. A Itsuko tava presa, né? Por conta dela ter destruído lá os dummy plug, né? Que eram os clones da Rei. Aí ela é chamada. E ela já sabe que ela tá sendo chamada. Estão atacando, né? Vocês precisam de mim pra proteger o Mag. Beleza. Ela vai lá, faz a parada lá. Com o tecladinho lá. E já resolve. Em paralelo, ao mesmo tempo ali, né, como eu disse, tanto ciberneticamente quanto fisicamente. Um exército é encaminhado pro lugar lá pra macetar a Nerve. Os caras estavam autorizados a matar todo mundo. Se mexe, mata. Tacaram bomba atômica lá. Tacaram bomba atômica, tacaram tudo. Eles só tiveram cuidado de não destruir o Geofront, né? Porque, tipo, o próprio pessoal fala, eles não vão destruir tudo aqui porque a gente tá em cima dos 3 MAG, né? E eles querem aproveitar. Mas... Pensando, uma coisa que eu fiquei pensando, a cidade estava vazia? Eu acho que ela foi meio que esvaziada. Esvaziada. Então não voltou, depois do fim não voltou aquelas pessoas, né, que estavam fugindo, né? Do ataque do último anjo. Não do último, é do penúltimo anjo, né? Possivelmente não. É porque, assim, tem uma parada quando... Eu não sei se dá pra dizer nas artes, né? Quando você vai... Os caras sugerem que quando você vai escrever alguma coisa, seja um livro, seja uma história, alguma coisa, alguns detalhes você não precisa se preocupar. É por isso que muitas obras a gente não vê a pessoa indo no banheiro. Ou comendo. Tipo, parece... São coisas, assim, normais pra nós. Só que você não vê isso muito em obra. E quando vê, também é tratado bem superficialmente. Justamente por conta dessa linha de pensamento. Não vou fazer o espectador ali, o cara que tá consumindo, perder tempo com isso. Não vou nem dar a entender. Igual a gente não sabe o que aconteceu. Possivelmente deve ter sido essa estratégia. A cidade... E a galera da cidade? Foda-se. É bem isso, tá ligado? Foda-se. Isso explica muita coisa pra qualquer obra que você estiver vendo aí. Não é só anime não, tá, gente? Como eu disse. Menos pro Miyazaki, que tem aquela cena do Vidas ao Vento, que a cena tem acho que 4 segundos. Demoraram um ano e meio pra produzir uma cena de 4 segundos. Não é também no Menina Garça que tem isso aí? Não sei, eu sei que tem do Vidas ao Vento, no começo do filme. Disse que foi animado pessoinha por pessoinha naquela confusão da cidade do terremoto. Não sei pra que aquilo, né? Mas tá bom. Ah, não, pela qualidade e tal. Beleza, o cara pagou o salário da galera um ano. Fazer 4 segundos de cena. Fazer 4 segundos de cena. Ah, mas teve retorno. Enfim, né? Ao mesmo tempo que a Nerve tá sendo atacada, tal, a Misato chega, né? Ah, onde tá os pilotos? A Azuka ainda tá internada. Bota ela dentro da unidade 2 e manda pro lago. Que daí é a justificativa que no final do anime ela tá dentro do lago com a unidade 2. Se tipo fizeram esse encaixe. Onde tá o Shinji? Tá embaixo de uma escada aleatória lá, se martirizando na vida lá. Todo emo. Caralho, mano. Pô, daí, meu, aí é mostrado que a Misato é foda mesmo. Já, no anime já tinha mostrado que ela era foda. Aqui é mostrar que ela é mais foda. Os caras com metranca, armamento pesado. Ela com 3 oitão, chega e salva o Shinji. Pô, mas os caras que estavam com sangue nos olhos mesmo, eles não queriam nem prisioneiro. Tipo, eles chegaram lá pra matar todo mundo, né? Ah, os caras da CIL, né? Não, se mexe, pode matar. Né? Respira, mata. Vocês têm autorização. Cara, estava... E, cara, esse início da invasão do exército inimigo ali é um massacre, né? Porque Sim. tem gente ali, tipo, tá desarmada, tipo, só tá querendo salvar as pessoas ali que estavam feridas, tava levando bala, tá ligado? É uma tentando carregar um corpo, né? Leva um tiro. Né? Guardinha, coitado, tava só lá batendo o ponto dele.
Na hora que vê, corta as costas dele. O negócio dos caras foi. Eu não lembro quem que come, acho que é um dos que tá ali perto da equipe da Misato fala, né? A gente é muito bom em lutar contra anjos, contra monstros gigantes, mas tipo, contra humanos a gente é uma bosta, né? Não fomos preparados pra isso. Mas aí é basicamente isso aí mesmo, cara. Os caras. Tanto que tem a mina lá que ela não consegue pegar na arma, né? É a Maia. Cara, eu não aprendi o nome daqueles três, cara. E eles são até que razoavelmente importantes. E eu não aprendi. A Misato vai lá, salva o Shinji. Aí tem toda uma cena polêmica até, né? Porque ela vai lá, salva ele e tal. Em paralelo, a Asuka meio que tá lá, deprimente dentro do Eva, e ela tem um estalo, né? Porque... Uma interpretação que ela teve da própria mãe, né? Vamos dizer assim. Aí entra outra teoria, né? Se a Yui tá dentro da unidade 1, então a mãe da Asuka tá na unidade 2. Pode ser também. E aí, tipo, ela fica feliz porque tudo que ela queria, né? Ter aquele contato com a mãe, né? Que a mãe dela visse. Porque todo o esforço dela é mostrado no início é que pra que ela e a mãe dela não precisassem sofrer por causa do abandono do pai. Tem um trecho lá da animação que ela fala isso. E aí, quando ela percebe que a mãe dela tá vendo tudo que ela tá fazendo no Eva, aí a mina vira o Rambo. Porque não bastasse os caras meter o exército praticamente ali em cima da Nerve, os caras mandam 9 unidades de Eva pra cima. Umas unidades meio esquisitas, né? Aí você vê que a Nerve não tinha ali a propriedade intelectual dos melhores Evas, né? Porque, aqueles 9 que chegam no final lá, tá louco, mano. Que aquilo? Já viu urubu em Carniça? carniça? Já viu? Já, foi a Não é mesma muito coisa. aquilo? Mas foi aquilo, Não mano. é? Uhum. E eles literalmente chegaram com aquela pegada de anjo, né? Assim, a Asuka, ela, como eu disse, ela virou o Rambo em 3 minutos que ela tinha ali, ela arrebentou com os 9. O único problema é o roteiro, né? Porque os bagulhos se regenerou, mas... Cara, a Nerve Não se regenerou, eles estavam, até o fim, eles estavam tudo arrebentado da luta com a Asuka. você tem realmente, mas assim, eles meio que ficaram em Eles pé. continuam se mexendo, apesar dos danos, né? Eles ficaram em pé. Macetaram a menina, tadinha. E é interessante que daí, tipo, todos eles tinham uma lança de longínquos, enquanto a original, vamos dizer assim, tava lá voando no espaço. Eles atacam ela com a lança. Meio que uma cópia, né? Edito. Uma cópia bem feita, na verdade, né? Porque a lança cortou o braço dela no meio. E o próprio... ali, aquela proteção AT, né? Como eu não... Campo AT. Campo AT, né? Tipo, até aquele eles conseguiram, como fala, ultrapassar, né? Sim, com facilidade, coitado. Nisso, né, enquanto a batalha tá ocorrendo, aí a Misato leva o Shinji pro lugar, ela fala, ó, ela leva um tiro, né, ela já baleada, ela fala, ó, sobe esse elevador aqui, você vai chegar perto da unidade 1 lá, entra lá, pilota e ajuda a Asuka, né, e beleza, tipo, ela dá um sermãozinho nele e tal, né, aquele sermão do tipo, pô, ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer por você, faça por você aquilo que você quer que seja feito pra você, sabe, alguma coisa nesse sentido, tá ligado? Que eu não vou lembrar, porque esse anime só tem esses rolês filosóficos, mas é bonitinho que ela fala. E aí, não é nem filosófico, né, motivacional. Aí, assim, ela entrega a correntinha dela, né, pra ele e tal. Isso eu achei muito aleatório, cara. Ela tasca um beijo no moleque, mano. Sabe que jeito que eu interpretei essa ação dela? Tipo, ela naquele momento, ela querendo ser, até os últimos momentos, ser tipo uma tutora pra ele, porque ela sabe que vai dar ruim tudo aquele negócio, né? Que ele vai morrer, que ela também tá quase morrendo e tudo mais, né? O que ela, tipo, e ele ainda é uma criança de 14 anos. O que ela pensou, um moleque que nunca experienciou um beijo de uma mulher adulta, né? Vamos dizer assim, né? Ela queria que ele experimentasse algo assim antes de, tipo, porque ele iria morrer ainda criança, tá ligado? Meio que interpretei dessa forma, né? Tipo, ele não morrer sem ter experienciado aquilo, né? Faz Porque sentido. se você vê, é muito do jeito que ela sempre viveu, né? Porque apesar de todos os, vamos dizer, motivações e problemas que ela teve na vida e tudo mais, né? Tipo, em relação ao pai, em relação à motivação dela estar naquele lugar de lutar contra os anjos, né? E tudo mais, né? Mas ela sempre
sempre, vamos dizer, acabou tentando meio que tapar o buraco do coração com sexo. Meio que isso, tá ligado? Por isso que parece muito ela fazendo sexo no meio do nada, né? No episódio, no filme, tá ligado? Coitada, né? Só uma adulta fazendo coisa de adulto. Tá ligado? Meio que, tipo, ela meio que. É um momento. Não é um momento de fraqueza, mas é um momento dela. Pra ela saber lidar com os problemas dela, tá ligado? É tipo nós com café cedo, 5 horas da manhã, tá ligado? Uhum. Só que com ela era meio que o sexo, tá ligado? A interpretação que eu tive faz sentido, acho que faz sentido isso que você falou. Mas quando eu tive vi ali a primeira vez e tentei entender, eu acho que era mais pra causar um choque no moleque. Tipo, ele tava tão pra baixo ali, tão, né? Tanto que é nesse momento que ele assume as merdas que ele fez, inclusive com a Asuka, né? Que ele fala do... pô, matei o Kaoru, pô, a Asuka tava hospitalizada, eu fiz aquilo com ela, tal, não presto, beleza, tal. Aí, tipo, ela vai lá, dá o sermão, entrega o negócio pra ele, tipo, pra dar aquele chacoalhão final, dá um beijo nele. Porra, por que ela tá me beijando? O que tá acontecendo? Onde eu tô? Sabe, no primeiro momento eu pensei nisso, mas você foi muito mais profundo. Cara, cena triste, eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito triste. Ela morrendo? Ela morrendo, e eu vou fazer um parênteses aqui, né? Não é pra... Possivelmente, se a gente algum dia for falar, vai demorar, né? E talvez seja um spoiler pro senhor. Mas nos filmes que eles fizeram, no Rebuild of Evangelho, ela pelo menos não morre. Não mataram ela. Mas mudaram a personalidade dela. Enfim, fica aí, em grande parte, pelo menos, do filme. E isso é uma das coisas que eles refizeram que eu achei da hora. Mas, meu, eu não sei, eu acho que é a cor do cabelo. Por isso que eu gosto dela, meio roxo. Cor do cabelo. Não, ela é um personagem muito foda, cara. Achei ela legal. Ela é um personagem muito foda. Enquanto a Asuka tá lá lutando, se fudendo, né? O Shinji só ficou acanhado, né? Acanhado não, né? Tipo, ali de cócoras, né? Como fala, em posição fetal. Praticamente, né? Agachado. Porque aquele líquido que não é revestia, né, o Eva, né, mas tipo meio que ele sempre falava em resfriamento, acho que se resfriava o Eva, né. Ele Aquele tava líquido vermelho tava endurecido, né, parece, né. Sim, ele meio que tava bloqueado, vamos dizer assim. Petrificado, né, não teria como entrar, né? E a todo momento eles estavam ouvindo dentro da Nerve a cabine da Asuka. Então ela tava lá gritando, xingando, falando: cadê o inútil do Shinji aqui pra ajudar? A hora que eu preciso dele, o heróizão não tá aqui, né? Ele escuta a Asuka sendo derrotada e morrendo, porque igual o Masahiko falou, os bichos macetam ela perde o braço esquerdo praticamente dividido no meio, e depois eles meio que fazem do Eva como se fosse um urubuzinho comendo carniça. É muito triste, inclusive, né? Porque, como eu disse, eu criei empatia pela Asuka. Mas A unidade 2 fica despedaçado. nossa, horrível. Ainda bem que é uma animação. Eu não sei se vocês vão se lembrar do episódio que eu pedi pra vocês guardarem uma informação, eu vou trazer ela de volta aqui. Mas, enquanto tá toda essa merda acontecendo, o Gendo tá começando a mover os pauzinhos dele. Ele leva a Rei lá pra perto da Lilith, né? No esconderijo deles ali da Nerve. Só que ele chega lá, ele encontra com a Hitsuko. E a Hitsuko tá puto da vida, porque ele meio que praticamente abandonou ela, tanto que ela fala: eu não sou feliz com você nem quando a gente tá transando, você só me usou, ou você usou minha mãe. Então vai todo mundo, nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo morrer. É basicamente isso que ela fala. Só que ela tá com uma bomba instalada de alguma forma, ela ia autodestruir o lugar. Como que ela ia fazer isso? Através do sistema MAG. Só que um dos 3 computadores recusa a solicitação. Qual o computador que recusa? O Gaspar. Quem é o Gaspar? Gaspar, que é o lado mulher da mãe dela? É o que representa o lado mulher da mãe dela. E ela fala: pô, mãe, até nos últimos momentos você vai preferir ele do que a mim? E o Gendo chega e falou: pois é, né? Aqui a pica tem mel. E dá um tiro no... e dá um tiro, né? Toma banho, Fabiano. E dá um tiro nela. Ué, mulher, um computador? Uma cena mó... dramática. Uma cena tensa, mas dramática, né? Cara, me mete isso, Fabiano. Puta que pariu. Mas é verdade, o cara pegou a mãe e a filha e, tipo, a filha tentou explodir tudo. A mãe, que nem é mãe, mas é a porcaria de um cérebro dentro de uma máquina, falou: nossa, não vai explodir meu crush, não.
É isso, né? Aí, pô, coitado. E é interessante que tem um mar, né, de LCL dentro, ali embaixo da Nerve, né? E, tipo, é um mar tão grande que tem um navio pra circular ali dentro. Verdade. Tinha um navio, aparece no final do Que a anime, gente né? até brincou no último episódio, mas é a Terra Oca, né, praticamente. É a Terra Oca ali É dentro literalmente mesmo, a Terra Oca, né? E aí, voltando pro Shinji, né, depois que a Asuka é derrotada, né, acontece tudo que a gente já falou com ela. A unidade 1 do nada, porque acontece uma explosão, vai cair de novo as coisas no Shinji, vai lá e protege ele, né. Aí o Shinji entra na unidade 1. Aí ele sai... Não fazer porra nenhuma, né? O Shinji mesmo, ativamente pra fazer porra nenhuma, né? Então, essa primeira parte do filme, ele é esse bundão. Na segunda parte do filme, ele só é boom. Ele tirou o dão. Porque depois que ele sai, né, ele vê o regaço que tá o mundo, né? Ele vê a Asuka, o mundo não, né, o lugar, né? Porque o mundo ele não se fudeu ainda, mas ele vê a unidade 2 toda fudida, né? Vê os Eva, tudo fudido olhando pra cara dele, ele tem aquele surto Aquele grito doido. clássico dele, né? E aí termina a primeira parte do filme e sobe os créditos. Do nada, assim, oxe. Como assim? Evangelho, episódio 25, né? Tipo, é o que sempre acontece quando tava acabando, né, o episódio no anime normal, né? Parece que continua, né? É. Não, aí, tipo, eu lembro de assistir na RMVB muitos anos atrás. Ué, caralho. Parece que tinha 1h40 de filme, parece que não foi tudo. Deixa eu ver aqui, mal player ainda tem coisa, né? Vamos adiantar os créditos aqui, daí o filme continuava. E é um crédito até que longo, cara. Acho que tem 1 minuto e meio, 2 minutos. Não é Não, pouca eles coisa, colocam todo o crédito das pessoas da produção e tudo mais. Aí voltando, né, daí já pra parte 2 ali do filme, né, que seria o equivalente ao episódio 26. Meu, um detalhezinho que eu achei interessante, eu vou voltar atrás aqui antes da gente seguir. Quando o Shinji ele tá gritando desesperado, a Rei escuta ele gritando, meio que percebe. Pô, o Shinji, né, mostra ela, vendo que o moleque tava lá despirocando as ideias. Quando volta pra segunda parte, aí o Gendo fala, né, tá com ela lá, tal, com a Rei na frente dele, fala, não, agora você vai cumprir seu propósito, vai me levar até a Yui, vamos começar, né, vamos fazer rolar o início aqui, todo mundo vai ser um só. Chega da gente ter essa forma humana, né, vai todo mundo virar um, pá, tal. E aí ele enfia ali. Aquele negócio que ele tinha na mão era o Adão? É isso? Então, não sei. Se alguém souber aí, comenta pra nós aí, porque é Porque o Unidade 1 foi utilizado como substituto do Adão, né? Na verdade, ele foi feito a imagem do Adão, né? E no caso, aquele negócio branco era Lilith. Tipo, tem um negócio que eles falam que o Adão e Lilith não poderiam entrar em contato um com o outro, né? Meio que isso, né? Uhum, senão ia ter o impacto, mas na verdade isso era uma converseira. Uhum. E no filme não mostra, né, o negócio na mão dele, né? Não mostra. No anime também é só uma imagem, é só como fala, um quadro, né? Tipo, é um FPS só, né? Que, tipo, tá lá a imagem, aparece a mão e já some, né? Sim, tanto que nas 3 primeiras vezes que eu assisti eu não lembrava de ter visto. Mas é Adão sim, tá? Mas eu dei uma pesquisada rápida aqui, é Adão. É meio que uma forma embrionária dele. E aí agora, tipo, como eu prestei atenção no anime e vi isso, eu entendi o porquê que ele começa enfiando a mão direita no peito da menina, né? E a mão, não, é bem, tipo, sem vergonha. Tudo bem que ela é o clone da sua falecida esposa, mas, pô, ela tem 14 anos ali, cara. Ou melhor, ela não tem 14 anos, né? Porque... Tem a imagem de uma criança de 14 anos. Tem imagem, mas enfim, é errado em muitos aspectos isso. Daí ele enfia assim, vai pra barriga dela, e aí ela fala... Aí tem uma cena que todo mundo gosta, né? Que ele fala, não... Eu sou sua boneca? Me leve até Yuri. Não sou sua boneca. Aí ela meio que arrebenta com a mão dele, né? Ela meio que toma o Adão na mão dele. Não, é que ela tava apodrecendo, né? Que deu pra entender ali, né? Ela absorve ali a mão dele com o Adão e se regenera. Absorve a mão dele pra se regenerar, né? Aí ela chegou, vou lá ajudar o Shinji, você fica aí. Aí ela substitui, né? Porque era pra ser o Gendo que ia determinar tudo, mas na verdade acabou que daí quem determina todo o rolê é o Shinji. Aí a gente entra de novo no mundo, naquela maluquice do episódio 25 e 26, né? Só que, tipo, bem menos, né? Uhum. E aí ela vai e se junta com o resto Dá pra falar que é o resto do corpo dela? O resto do corpo? Mas outra coisa pra destacar, como que ela acabou se manifestando pra cada pessoa. Ah, sim, porque daí o que acontece, gente? Ela meio que fica gigante, né?
Ela fica gigante e só que ela meio que, entre aspas, ela se manifesta individualmente pra cada pessoa no mundo, né? Vamos dizer assim, né? Né, Tipo, pra gente aparece só os que deu pra entender que é o líder lá do... Não, o líder não chegou a manifestar pra ele, só aparece ele virando o Gosma, né? né. Mas manifestou lá pro assistente, que era meio que cupincha da Misato, né? O cara e o rapazinho. Pro rapaz do cabelo de óculos. Pra Maio, né? Que você falou o nome dela, né? Uhum. Maio que deu pra entender que ela tinha Crush. uma queda, quase um tombo pra Kage, né? Sim. E enquanto tá todo mundo, né? O que acontece, pessoal? A instrumentalização humana é uma forma de juntar todas as almas em uma É só. uma Ou seja, Sharingan do Evangelho. é uma Genki Sharingan do Evangelho. Não ia existir individualidade. Todos os indivíduos iam ser um só. Só que por conta disso Nossa, não vai me dizer que o Kishimoto tirou de Evangelho essa porra do cara, Mangekyou Sharingan. não seria surpresa, tá? Puta que pariu, agora que reparei nisso. Mas tem suas diferenças, porque no Mangekyou é cada um no seu mundo, né? Então, tipo, não tinha uma... Sim, mas tipo, não é de que ele se inspirou, tá ligado? Pô, uma boa referência, se for, né? Mas vamos dizer, a motivação do Cilia é a mesma do Madara, se você for pensar. Cara, vou ser sincero com você. Eu não sei qual que era a motivação do Madara. Por que ele queria prender todo mundo no sonho infinito? Acabar com o sofrimento, não era isso? Ou era do Obito? Sinceramente, não sei. Mas, pra não, a gente não ficar em Naruto, e por conta dessa questão de todo mundo, né, perder a individualidade, a forma física ia ser inviável de ser mantida. Então, por isso que todo mundo se liquide fez. E aí é mostrado ali os personagens principais, né? Encontrando com a Rei ou encontrando com pessoas que eles queriam encontrar, né? No caso ali, o humano encontrando com a Misato, né? E deixa muito claro que é Makoto Hyuga, que ele queria dar uns pega nela, né? Ela dá no caso, a versão paralela da Misato aparece, dá um beijo nele e ele derrete. A da Hitsuko aparece pra mina lá, pra Maio, né? Maia. E ela acaba ajudando ela a digitar umas coisas. E o que eu achei interessante é que o cabeludo, que é o Shigeru Aoba, Não teve nada, né? Só se teve fudeu. um punhado de rei pra cima dele, assim, ele com medo, tipo, meu Deus, tá acontecendo, cara, não. E ele, enfim. Todo mundo, vamos dizer assim, se desfez, vamos dizer, mais relaxado, mais tranquilo, né? Vamos dizer, menos estressado, ele só se fudeu, né? Bem isso. E em paralelo, o Shinji, eles meio que estão usando a Sil, né? Como ela mandou as 9 unidades dela lá, eles meio que começaram daí a fazer um ritual. Literalmente um ritual. Tipo, eles meio que prendem ele num bagulho lá. O Zeva meio que enfia a lança dentro de si mesmo. A lança voltou também, né? Verdade, a lança original voltou meio que pro Eva, meio que entrou nele, eu não lembro, coisa assim. Enfim, é um ritual muito louco. Ao ponto que quem assistiu Fullmetal, os nossos episódios de Fullmetal Alchemist, tem aquela, acho que é a Árvore da Vida. Nesse momento, né, a abertura do Evangelho faz referência a isso e só nesse filme que ela é mostrada. Que eles meio que acabam formando a Árvore da Vida em cima dos céus. E a Rei, que ficou gigante, acaba indo lá de boa, assim, tipo, ela... Imagina um robô gigante voando no céu e do nada aparece uma cabeçona na frente dele. E o Shinji, coitado, que já não tava batendo bem das ideias, a hora que ele olha e vê, ele vê a Rei assim de novo, tipo, gigante e tal. Aí ela percebe que ele tá endoidando e tal, aí ele solta aquele berro clássico de novo. Mas aí pra acalmar ele, o Kaoru entra, né, em cena. Meu, e aí tem a hora que o Kaoru entra, o Shinji, tipo, ele desesperado, tipo, ele fica todo saindo, ai, Kaoru. Só faltou ele falar, bota. Porque ele tá fazendo uma cara assim, cara. O mais bizarro é a cara da areia aparecendo em todos aqueles erros brancos, né? Sim, e tipo, eles começam a enfiar as lanças dentro de si e começa a aparecer o rosto dela. Caralho, mano, é esquisito. O último episódio já deu uma derretida. Você assistindo isso, puta que pariu. Cara, não assista Evangelho depois de ter dado um tapa, cara. Pô, nossa. Ou assista, né, dependendo da tua pira. Ou mas a gente não recomenda não, porque, cara do céu. Uma viagem muito maluca, cara, assistir Né? uma experiência muito doida, cara. O cara pode ter feito isso na hora que escreveu, né? Que tinha experiência completa você fazer isso na hora que você for assistir. Ele tem problema de depressão, né? Pra
Pode ser que ele tava usando como tratamento, né? E nesse detalhe, cara, quer dizer, alguns detalhes nessa parte são bem sutis. Porque quando eles meio que acabam. Tudo tem nome, tá? Tudo tem nome, a gente não vai lembrar de metade dos nomes que aparecem. Eu pelo menos não lembro. Se o Massa lembrar, ele pode falar, mas. Eles acabam meio que. A Nerve, no caso, né? Ali o Geofront acaba meio que entrando dentro de uma bola que vira a lua negra, né, que vai subindo no espaço, tal. É dito que é o ovário então, é o ovário da Lilith, né? E aí... Você percebeu que teve um momento que aparece uma vagina, né, na testa da Rey, né? Sim, cara, eu percebi isso, tipo, acho que na terceira vez que eu assisti. É legal que eu tava assistindo com a Camila, daí eu falei, nossa, aquilo é uma vagina, né? Eu tinha reparado no olho, que é formado a hora que explode, tipo, o Geofront já vai mostrando a fumaça, assim, meu, isso ali é um olho, né? Aí, tal. Aí depois aparece uma vagina, uma vagina. Do nada. E aí é legal que daí o Shinji, ele meio que praticamente foi crucificado ali, virou uma cruz esquisita, o Eva, né, dentro dela, e essa cruz entra dentro dessa vagina, e você fica, é isso mesmo que eu tô vendo? Tá bom, né? Tá bom, vamos Agora seguir. Me responde, como que a gente interpreta isso, tá ligado? Essa maluquice. Cara, nessa hora eu acho que ele já tava, tipo, tem o que, 20 minutos pra terminar essa bagaça aqui? Vamos. E aí tem uma das cenas que eu acho mais foda desse filme. Que começa a ter aquele diálogo, né? Tipo, eles começam a conversar com o Shinji começa a filosofar de novo. Ele basicamente solta, não com essas palavras, mas ele fala: tô nem aí se todo mundo morrer. O mundo inteiro vira cruz. Só vê as cruzes subindo. Eu entendo que representa as pessoas, né? Sendo mortas, sendo tomadas. E aí eles meio que viram. Aí vira um mar de alma subindo. Aí fica andando no meio das mãos ali da Rei, elas tal. E fica, caralho, mano. A extinção da humanidade. Aí volta pra cabeça do Shinji, né? Aí tem aquela cena maluca. Parece que ele tá transando com todo mundo, né? Cara, bom, eu não tive essa interpretação não, mas assim, esse de novo, tipo, nossa, cara, a gente não aprendeu com 26 episódios, né? Acabou o orçamento, o que a gente faz? Porque, cara, acho que naquele momento todas as almas estão meio conectadas, né? Por isso ele consegue ver os acontecimentos da memória da Misato, né? Misato. E a Asuka no meio lá, tipo, alogrando, isso que uma pessoa adulta faz, eu não vou ser desse jeito, não, pá. Menina, até que você tá enchendo o saco, cara. Que isso? Aí tem um momento ali da briga dos dois, né? Que o Shinji tá discutindo com a Asuka, né? E ele começa a enforcar ela, né? Por isso que eu perguntei. Aquilo pra mim aconteceu de verdade, tá ligado? Aquilo pra mim é uma memória dos dois. Não, isso daí na verdade é uma... Igual você disse, né? Tá todo mundo junto ali. Então de alguma forma, nesse todo mundo junto, os dois estão trocando uma ideia. E eu acho que daí meio que se materializou aquele espaço. Isso foi o que eu interpretei, né? Enfim, porque eu acho que ele não chegaria, no estado que ele ficou durante o anime, ele não chegaria ao ponto de partir pra violência. Ali ele chegou no limite dele. Ao ponto que, antes de todo mundo ser morto, os caras falam, o ego do piloto não vai aguentar. Ele tá surtando, ele vai cagar tudo. Só não cagou tudo porque o Kaoru apareceu ali, meio que o ego dele tava fudido, mas ele achou um conforto ali no final. Provavelmente cagou ali, né? Que normalmente quando você tá muito tenso, quando relaxa de uma vez, você caga, né? Por isso eu falei bota, né? Porque a cara que ele fez. Cara, uma discussão ali, tipo, acho que a Rei explicando, né, pro Shinji, né, o que tá acontecendo, né? Que naquele momento ali não existia mais dor, né? Porque estavam todo mundo ali conectados. E como todo mundo tava conectado, então existia empatia, né? Porque todo mundo conseguia se entender, né? Meio que isso, né? E é legal que ele fala, mas é esquisito, não tô me sentindo bem. Imagina, cara, você tá com a população mundial aí, né? Agora você consegue entender todo mundo, porque todo mundo é um só, né? Meio que isso, né? Que foi que tava acontecendo ali, né? Aí, acho que a Rei dá uma escolha pra ele, né? O que você quer fazer então? Aí ele fala. Eu falei, cara, eu sempre tentei fugir, só que não deu certo eu fugir.
os meus problemas continuam ali e eu continuei me fudendo, né? E ele falou, eu sei que, tipo, eu acho que cada um tem que ter a sua própria individualidade pra cada um viver com seus problemas, né? Acho que levando muito em conta do que a Misato escutou, né? As pessoas têm problemas, independente, todo mundo tem defeitos, né? Igual a Misato falou, né? Eu tenho meus defeitos, mas eu tento lidar com os meus defeitos todos os dias. E todos os dias eu vejo que eu estou avançando. É isso, né? E o Shinji, ele não estava tentando lidar com os problemas dele. Ele estava sempre fugindo dos problemas dele, né? É isso que ele também percebeu. Aí ele falou, eu quero que tudo volte. Né? Mas ela falou, mas aí todo mundo vai voltar a... como fala? Todo mundo vivendo o seu próprio mundo. Ele falou, tudo bem, não tem problema. É assim que tem que ser, porque todo mundo tem que lidar com seus próprios problemas. Aí ela ainda fala, mas tá todo mundo... Ninguém tá físico, não existe mais físico, as pessoas não existem mais, né? Como que vai fazer? Eu não lembro quem fala, não sei se é Misato, eu não lembro quem que fala agora. Não, mas as pessoas conseguem dar a volta por cima e se levantar de novo, né? E, tipo, ela fala, tá, mas como assim que vai se levantar e ela virar o líquido e vão tomar o corpo de volta, né? Tá ligado? Como que isso vai funcionar, né? Tipo, Então acho que não vai funcionar, não, amigo. Acho que... Cara, isso meio que destruiu a humanidade, assim. Beleza. Então tá bom. Aí começa a aparecer de novo a areia gigante, né? E a areia gigante meio que aparece um corte no pescoço dela e, tipo, sai aquele jato de sangue e pinta até a lua, né? Com aquele jato, né? Né, tudo começa a meio que se desfazer. Só um adendo antes, né? Porque esse daí a gente já tá partindo pro final, mas um detalhe legal que eu acho que o filme ele mostra, um pouco antes do Gendo, né, se desfazer, né, ele tem a visão da Yui, ele trocando uma ideia com ela. Ele fala que o motivo dele não ter se aproximado do Shinji é porque ele tinha medo de se relacionar e se machucar. Ou seja, tal pai, tal filho. Então, tipo, ele não queria, ele meio que afastou o Shinji justamente para se proteger. Ele era tudo bem que ele era um imbecil cuzão, mas ele tinha esse medo. No fim, os dois era a mesma coisa, mas né? cada um ali do seu jeito. O fato quando a Rei abandona o Gendo, né, e vai em favor do Shinji, eu vejo isso muito como mais uma questão dela agindo como se fosse a mãe dele do que como se fosse alguém que de fato tinha algum outro tipo de intenção com o moleque. Por mais que na cena em que os dois aparecem, né, que eles estão trocando essa ideia no final, ela tá em cima dele, literalmente em cima. Os dois estão nus e ela está em cima de tudo bem que ali ele tá fundida com ele, ali, né? ele tá representando Adão e ela Lilith, né? Né? Pra quem não sabe, né, pessoal, Lilith, né, como que dá pra dizer? Não é apócrifo, eu acho que dá pra falar. É porque acho que ela faz parte mais da cultura judaica, né? Enfim, ela foi a primeira esposa de Adão, né? Então antes da gente ter Eva, teve Lilith. Só que a diferença é que... Do nada, mas... Não, que pra muitas pessoas vai ser um choque, tá ligado? É. Só que a Lilith, ela... Sendo bem anacrônico, ela era meio feminista, tá ligado? Ela já trouxe os direitos das mulheres lá atrás. Fabiano. Totalmente. É brincadeira essa parte, pessoal. Ela não queria ser submissa ao homem, né? Tanto que na hora do vamos ver, né? O Adão queria estar por cima. Mas ela falou, não, cima de mim não, eu que vou por cima. Aí, né, não deu bom, o Adão chegou, não tá me obedecendo ali, ó. E aí, o que nós faz? Aí, né, Deus dispensa ela e faz ela. Óbvio que não é desse jeito, né, tipo, porcamente igual eu contei. Né, uma outra coisa é que a Lilith, ela foi criada do mesmo jeito que foi criado Adão, né, enquanto ela foi criada a partir da costela de Adão, né. Então, eu não lembro muito dos detalhes, assim, sabe? Faz muito tempo que eu vi isso. Mas o que eu lembro que eu queria trazer aqui pra vocês é que é por isso que no início dessa cena, né, que mostra a Rei em cima do Shinji, né, a posição que eles estão é justamente por isso. É a Lilith por cima do Adão. Então, meio que não é que eles são sem vergonha, os colocaram dois adolescentes ali pra uma posição comprometedora. Aqui tem toda uma questão ali referencial. Eu acho que daí, de detalhe interessante, acho que é isso. Só que deu o Shinji, depois que ele fala que todo mundo foda-se, todo mundo morrer, ele volta atrás, né? Eu tenho por mim que esse intervalo ele durou anos, cara. Tipo, no filme ali é minutos, né? Mas eu acho que entre todo mundo morrer e ele ter esse momento com a Rei, eu acho que pra eles ali foi coisa de anos. Dá pra levar em conta também, por exemplo, os 7 dias que Deus criou o mundo, não necessariamente foram 7 dias de 24 horas cada, né? É a mesma lógica. Né? Cuidado, mas isso já tá sendo um pouco
Galera vai acusar você de herege. É só teu, cara. Como assim? Agora você pode colocar o tan. Ai. Mas aí a gente já indo para as cenas finais do filme, né? Meu, o corpo da Rei Gigante se desfaz totalmente. Ela se desmonta como se fosse uma peça de Lego. Primeiro cai o braço, depois cai a cabeça. Não bastasse que a cabeça dividir no meio ainda, né? No meio. E aí o Shinji troca uma última ideia com a mãe dele. O final do filme é ele com a Asuka numa praia. É a primeira coisa que o Shinji faz, cara, que me deixa a cabeça mais bugada ainda. Ele tenta enforcar a menina, gente. E o que a Asuka Tipo, faz? A Asuka até o nojento. fim ela se mantém Asuka, tá ligado? Até o fim. É, até o fim. No japonês ela solta o baka? Não, Eu não lembro. Não, é Kimochi Warui, acho que é Kimochi Warui. Kimochi Warui é nojento mesmo. Porque, assim, eles meio que viraram Adão e Eva, né? Uhum. Acabou a humanidade. Não tem humanidade, é só os dois. E ele vai lá e tenta enforcar a mina, mano. Cara, e aí eu fiquei... Sério que é esse o final? Esse é o final, cara. Porque não tem, tipo... Ele fudeu com tudo e é isso. Acabou. Morreram na praia, literalmente, né? Porque como é que ia viver? Na verdade, não foi ele que fudeu com tudo, né? Tipo, fizeram todo o processo e colocaram ele como responsável, né? Não ele que fudeu, né? Na verdade. Mas ele poderia, tipo... na moral, cara. Ele poderia ter, mano... Meu, tá todo mundo aqui, tá todo mundo de boa, tá na paz? Acabou, mano. Tô aqui com a Rei, não preciso pagar conta, não vou precisar trabalhar. Meu, tava perfeito. Tava perfeito. Não precisava, cara. Ele não, é que o Shinji era jovem, né? Ele não, se fosse um Shinji ali acima dos 21, né, que é a maioridade no Japão, ele ia ter que pensar, pô, os boletos, cara. O trampo, mano. Porra, não dá. Continua aqui mesmo. Boa. Ah, não, mas a individualidade. Foda-se individualidade, minha amiga. Tá todo mundo tranquilo aqui. Outra coisa, Fabiano. Quem que fez o curativo na Asuka? Que a mão dela tá toda cheia de atadura e o olho também que tinha sido fudido por causa que ela se fudeu lá com os Eva lá, tá com o olho com atadura Eita, também. tá. Eu acho que foi. Quem que Então, fez o curativo nela? Eita, foi um agradinho da Rei, eu acho. Vamos trazer o corpo dela aqui de volta, né? Porque ela também, ela não deveria ter uma forma física. Porque mesmo quem morreu, né? Tanto que na hora que a... Mas ela tava dentro de um Eva, né? Sim, talvez, sei lá. E só porque ficou despedaçado, não quer dizer que ela tivesse sido comida também. Ela tava dentro de um Eva também. É, tem essa, só que, igual você falou, o braço tava fudido, o olho... A Rei teve um cuidado com ela. Por isso que eu acho que não foi algo ali de tempo linear, que com certeza eles tiveram um tempo ali grande para chegar nessa reflexão. E sabe uma coisa interessante que eu vi inclusive quando eu tava pesquisando um pouco para a gravação do último episódio, na cena em que é mostrado eu vou chamar de cena de encheção de linguiça, né, que é mostrado o mundo real e ter uma rua, acho que de lojinhas no Japão, você percebeu que tem pessoas vestidas de Rei, Asuka e Misato, né? Bem no meio da galera. E não eram pessoas fazendo cosplay, eram 3 manequins. Eu achei uma foto do como Hideaki Anno, o nome do cara? É Hideaki Anno, com os manequins. Eu achei interessante o panorama do... Não sei se é cinema, se é... Acho que é um cinema. Anfiteatro, sei lá. É cinema, né? Todo mundo ali, né? Olhando. Eu acho que eles, como saiu um primeiro filme, né? O Death and Rebirth, talvez eles tenham pegado na sessão filmada, galera. Na inauguração, no lançamento do filme. Né? E aí depois usaram. Imagina, cara, tipo, nossa, eu tô no filme do Eva. Nossa, eu ia pirar, cara. Porque eu apareci no canal do YouTube lá do Linkin Park, já fiquei... Nossa, inclusive tô na esperança de aparecer na versão de cinema do show. Mas imagina aparecer num filme assim, pô, esse filme é de 97, cara. Quem assistiu igual nós aqui em 2025? Nossa, eu tava lá em 97, olha eu ali, ó, na cadeira 45 da fila J. Fabiano, deixa eu ter uma dúvida aqui. Já tá com tanto tempo aqui, mas eu quero tirar essa dúvida. Uhum. Eu não li o mangá, eu não sei se eu lerei o mangá, não sei. Mas, tipo, qual a diferença do mangá pro anime pros filmes? Tipo, esse filme aqui a gente dá pra contar como parte do anime, né?
96 e 97, como uma coisa só. Uhum. Aí os filmes, os remakes, dá pra contar como uma outra coisa. Então, tipo, qual a diferença entre as três? Cara, eu vou ser sincero com você. Você não sabe. Não, com Brincadeira. relação ao mangá, eu realmente não sei. Porque depois que eu comprei, recapitulando pra quem não conhece a história de mangá do Evangelho no Brasil. No início dos anos 2000 saiu pela editora Conrad, em formato meio tankobon, ou seja, eles pegavam um volume do japonês e transformavam em dois. Só que como o mangá ele foi concluído, sei lá, 2014, não vou lembrar o ano aqui agora, a Conrad publicou só até onde tinha, sei lá, 2008, 2009 elas publicaram e depois perderam os direitos e a Conrad parou de publicar mangá, na verdade. Eu acho que eles estão voltando, inclusive, agora, mas naquela época eles pararam. E aí, nesse meio tempo, a Panini adquiriu os direitos. Então teve esse gap. Depois que a Panini adquiriu os direitos, eu comprei a coleção, mas eu, sendo sincero, só passei por cima do último volume. E o pouco que eu vi, mas eles meio que praticamente seguiram o que aconteceu no filme. Porque o mangá, como um todo, ele tem leves diferenças pro anime. Igual eu mencionei no episódio anterior, o Toji ele morre no mangá, no anime ele sobrevive. Outra diferença que eu lembro, chega a ser até um pouco drástica, é o Kaoru chegar mais cedo no mangá. Naquele último anjo naquele anjo em que a Rei ela acaba meio que, sabe, que a gente até brincou, né, que ela absorveu e se engravidou o Eva do anjo. Nessa batalha, o Kaoru já estava lá presente. Tanto que a hora que tem aquela conexão, né, que o anjo ele tenta se conectar com o Shinji, conectar a Rei, que é breve no anime, no mangá ela é mais extensa. Envolve até o Kaoru também. Só que, depois que vai acontecer de fato que o cara vai se revelar como um anjo, se eu não me engano, daí já fica rushado igual no anime. Isso é a lembrança que eu tenho. Eu posso estar enganado. Eu vou pedir desculpa, talvez eu seja um falso fã de Evangelho. Mas... Poser, né? Sou poser. Mas é que faz muito tempo que eu vi, eu não revi de novo. Tanto que eu gosto, né? Poderia ter... Talvez pra me redimir com vocês aqui, eu faça esse ano. Decorrer do ano, qualquer coisa. Se alguém lembrar e ouvir isso aqui, pode me cobrar. Já os Rebirth, né? Que são os filmes, é uma linha totalmente diferente, tá? Eu não vou dizer do começo ao fim, porque não é do começo ao fim, mas é uma linha diferente. Por quê? São 4 filmes do Eva, né? Tipo, imagine que eles... contaram os 26 episódios em 4 filmes? Não. O primeiro filme, ele basicamente seria equivalente do episódio 1 ao 6, se não me engano, né? 6 ou 7, que é o Anjo Prisma lá, no triangular, que eu até comentei que nesse filme eles refizeram... O design dele é o mesmo, mas a hora que ele ataca, os efeitos sonoros que eles colocaram nele, ficou muito da hora. Ficou muito bom. Então, poucas adições, poucas mudanças. A partir do segundo, ele começa a ter uma mudança, insere uma outra criança que não existia, inventaram. Inclusive, eles mudam o sobrenome da Asuka no Rebuild. Ela passa a ser, no original, Azuka Langler Soryu. No Rebirth é Azuka Langler Shikinami, que a gente tem a Rei Wayanami e a Azuka Shikinami. Mudaram o sobrenome dela. E se eu não me engano também são tanques de guerra, né? O nome disso. Tem modelo de tanque de guerra japonês, eles fizeram isso, enfim. Aí já o segundo filme, eles meio que começam parecido com o anime, só que eles vão tomando outro caminho, aí chega no final, tipo, opa, o que tá acontecendo aqui? Muda totalmente. Aí a partir do terceiro é como quase se fosse outra história. O quarto, então, meu amigo, meu Deus do céu. Praticamente outro universo. É praticamente outro universo. Tem o multiverso do Evangelho, né? Assim, igual eu falei, tem o mangá que conta a história daquele mini trecho que tem no episódio 26, se não me engano. Tem uma história em que a galera é chamada de apocalipse colegial, né? Que a galera é estudante, os anjos, tipo, eles não são gigantes, né? Não tem os robôs, mas eles combatem anjos que são humanoides realmente. É muito da hora o traço e tal, bem da hora. Tem versão chibi deles, que é o Petit Eva, e esse eu acho que eu passei pra você na faculdade. Chega a ser muito engraçado alguns episódios, e é legal que, como ele não tem... É 3D, e eles não tem diálogo, então você consegue assistir. E quando tem é bem pouco, você não deixa de entender. Tem uma história que conta como se fosse uma continuação e o projeto de instrumentalização humana não tivesse dado certo, mas eu acho que seria mais como light novel esse. Tem outra que, tipo, é umas 15. A última, se não me engano, que eu lembro, que é o Shinji Ikari Project, se não me engano,
tem os anjos, tem a questão das batalhas, mas o foco é meio que o slice of life da galera. Tanto que tem até uma paixonite ali, de fato, entre a Asuka e o Shinji. Eu acho que tem até um triângulo com o Moromaros. Aí tem um hentai também, que é fã... Mentira. Não, mas falando sério, informação aleatória. Esse daqui eu não falo. Tem o Retake, né? Que é um hentai que conta uma história paralela, alternativa. Por mais que seja um rentão, é legal. Tipo, a história, uma outra versão bem doida. Como que é? Se toda essa loucura não tivesse acontecido e tivesse dado certo, né? Tipo, o Toji virou uma criança de verdade, ativa, e tipo, não teria sido infectado por um anjo, né? E tipo, tudo tivesse dado certo, né? E assim, tem toda uma parada de universo alternativo dentro da história. Então, tipo, acontece tudo, é meio que resetado, eles sabem que resetou, pá. E é meio que romancezinho ali entre a Asuka e o Shinji, né? Porque eles precisariam colocar os dois. Romancezinho? É. Você chama aquele de romancezinho? Cara, a gente tá falando um rentão, né? Mas enfim, olha, cara, a gente tá recomendando um rentão. Por favor, gente, sejam maiores de 18 pra ver isso. E agora uma informação aleatória, ainda entrando nesse mundo de rentão. Existe uma animação, eu não lembro quanto tempo ela tem, mas suspeita-se, massa, que essa animação de rentão... É original. Não é que é original, mas tem a participação da galera que fez o anime. Não duvido. Gainax, filho. Falando de Gainax... É porca. A qualidade é baixa, mas você vê doujinshis, né? Mais 18. Uhum. Agora, você não vê uma animação mais 18 usando propriedades, né? Registradas, assim. Evangelho não tem, cara. Quando eu explodisse... Como assim? Mas é horrível, gente. Não vale a pena. Foi um momento dentro, fora do assunto, né? Dentro, fora do assunto? Se eu poderia colocar alguma coisa aqui, tipo, Panini, traga mais mangás do Evangelho, por favor. Então, para as nossas considerações finais e nota, senhor Fabiano, suas considerações finais e nota para Evangelho... Não, The End of Evangelion. The End of Evangelion, o Evangelho The End. Cara, assim, agora, voltando lá para aquela experiência que o Fabiano teve, por causa daquelas malditas revistas, né, quando ele conseguiu assistir isso daqui e tal. Assim... Final ainda não ficou aquelas coisas satisfatório, né? Porque a gente é acostumado com aquele final ali bonitinho, fechado e tal, né? Fechadinho, final feliz. Ele deve ser da escola do... É sempre falado dele, que fez agora o cacete, esqueci até o nome do jogo. Jogo do entregador, esqueci o nome. Hideo Kojima? Kojima, ideia mesmo. Deve ser da mesma escola do Kojima. Não duvido, né? Porque essa galera é meio contemporânea, né? Que o Kojima é o segundo jogo, né? Que ele tá... Qual é o nome do jogo, cacete? Death Stranding. Death Stranding. No segundo jogo do Death Stranding, as primeiras reações eram muito positivas, né? Ele quis mudar tudo no jogo porque tava tendo muita reação positiva. Oxi. Verdade. É real isso. Ele quis mudar muita coisa no jogo porque tava tendo muita reação positiva nos primeiros reações do jogo. Antes, aqueles lançamento antes do jogo ser lançado, tá ligado? Trailer, prévio, essas coisas. É isso. Tava tendo muita reação positiva. Mas que bom! Olha, tá tendo muita reação positiva, vai ser um sucesso. Não quero. Porra, bem isso, cara. né? Vai entender. Oi, ele só trouxe ator de peso também, né? Uhum. Mas, então, o que eu complementando, né, sobre o meu amor por Evangelho, né? Ou falso amor, né? Porque a gente viu aqui que... Cara, eu gosto dessa bagaça, como eu disse. Eu tenho um certo carinho pela dificuldade que foi assistir. Hoje, né, vendo assim... Hoje que a gente tá falando do segundo filme, pra mim, ele foi... A primeira história que eu assisti que não tem essa linearidade, trava a cabeça, e aí ela meio que foi de encontro com aquilo que eu tava acostumado, né? Coisa tradicional, começo, meio e fim, tudo bem explicadinho, entendível, né? Que até um animal que nem eu consegui entender, né? Aí me vem uma história que quebra a tua cabeça e chega no final, você acha que você vai entender, você sai mais sem entender do que no começo. Então, isso foi uma das coisas que fez com que eu gostasse do Evangelho, e uma das coisas que até hoje, né? Às vezes eu cito aqui, não, agora daquelas histórias que
hoje eu tô um pouquinho, talvez, né, um lado um pouco mais violento, né, aquelas coisas que impactam, mas Evangelho foi a primeira história que me trouxe e mostrou que, poxa, não precisa ser tudo normal, não precisa ser tudo certinho. E ainda pode ser bom, interessante. E eu gosto também dos traços da animação. Pô, o traço do mangá também eu acho foda pra caralho. E parece que eu tô, né, fazendo um malabarismo pra justificar o porquê que eu gosto tanto disso. Mas eu tô sendo sincero, pessoal, na minha avaliação. Porque eu sei que realmente, né, não acaba não sendo tudo isso. Mas é um anime ali, né, uma história que ela marcou e marca, né. Ela tem ali o seu espaço no hall da fama dos animes. E agora, cara, pra mim, por mais que eu tenha dito apresentado, né, esse contraponto, falado que ainda não conclui do jeito que a gente queria, mas ela é uma conclusão que quebrou meu paradigma, que mostrou que, tipo, pô, nem toda história precisa ser assim, nem tudo precisa ter um final feliz. Então, pra mim, cara, The End of Evangelion é 5 romances. Olha só, 5 romances. Cara, acho que até pelo fato do final do... Apesar de toda a loucura, a bizarrice do The End of Evangelion, ele é um final mais palpável do que o final do anime, né? Como eu tinha dito antes. E fora que tem mais ação, né? Que muita gente que vai assistir um anime de mecha, né? De robô gigante, ele espera ver o quê? Ação e porradaria, né? E tipo, no anime tem, né? Que acho que é até o ápice da Asuka na obra toda, né? Na obra juntando o anime e o The End, né? Uhum. Acho que é o ápice dela, né? Só que a gente consegue entender um pouquinho melhor os personagens do que no fim do anime normal. A gente consegue entender um pouquinho mais o que aconteceu, o que eles queriam. É explicado melhor, por exemplo, a motivação do Gendo, a motivação do Ciel, mais ou menos, porque eles falam para a humanidade ressurgir, para renascer, eles precisam ser destruídos de primeiro, né? Meio que isso que eles falam, né? Então, eu tinha dado nota 4 no episódio do Evangelho, né? Muito por conta do... Apesar de tudo, Eva ainda é muito grande. O Eva ainda tá naquele patamar dos grandes animes da história, né? Até hoje. Muito por conta da utilização da franquia em merchandising, em parcerias, em produtos. Ainda é muito utilizado o Evangelho, né? O nome, a franquia ainda é muito influente, né? Então... E tem por onde, né, cara? Querendo ou não, é um nome grande na indústria, a animação tá perfeita acho que no The End of Evangelion, muito, muito boa mesmo. A luta da Asuka, muito legal mesmo, a luta, né? Muito bem animada, muito bem. Lembrando que é de 97, era tudo manual, né? Então, eu vou dar 4,5. Só que ainda foi aquele negócio, não é um fim satisfatório, né? Apesar de que a gente não necessariamente precisa que toda obra tenha um fim satisfatório. E acho que se encaixa bem no Evangelho, no The End, né? O The End of Evangelion. Um detalhe que vendo sua fala, eu observei também que o orçamento do filme foi pra luta da Asuka, porque depois acabou, né? Verdade. Senhor Fabiano, gostou desses 2 episódios? Do episódio Gostei, cara, do Evangelho olha... e do Roma Extra de hoje? Nossa, adorei. Missão cumprida. Acho que lá no começo, acho que um dos primeiros e-mails que eu mandei, acho que eu menciono o Evangelho. Agora eu consegui trazer aqui. Acho que muito legal. Porque a gente conversando aqui, a gente acabou pirando um pouco, né? Às vezes algumas coisas a gente acabou percebendo aqui. Até mesmo na hora que eu tava falando, o insight veio na hora, tal, ali, a percepção do Roger no episódio anterior. Uma pena, né, a gente não ter conseguido trazer o Roger aqui de volta, o Luiz não ter conseguido participar dos dois. Porque eu acho que teria sido um outro caminho totalmente diferente, né? Fico feliz de não ter virado um Ancient Magus Breed 2, porque eu só não tenho uma tatuagem, né, do Eva, mas acho que o nível de carinho talvez ali seja que você tem com o outro anime seja equiparável. Então eu acho que eu não vou ter mais esse risco, porque acho que eu não tenho uma outra obra assim que
que tem esse cuidado. Talvez Rama, mas Rama, né, até quem não gosta tá gostando da versão moderna. Inclusive, quem sabe a gente fazer aí um Roma clássico do Rama clássico? Olha que ideia interessante. Quantos episódios tem o Rama Clássico? Mais de 100, mas dá pra separar uns 15 episódios diferentes. Porque a maioria é filler, né? Naquela época eles não se preocupavam em fazer, né, igual Fiel hoje, ao tipo, mangá, né? fiel, mas eu acho que se a gente fizer o anime que tá tendo moderno da Netflix já tá bom. Mas, senhores, nos mandem e-mails sobre esse Roma Extra aqui, sobre o episódio anterior do Evangelion. A gente vai gostar muito de receber e-mail, ou mesmo mensagem no Spotify, que a gente tá recebendo bastante. Todo episódio a gente tá recebendo, né, Fabiano? Mas deixaremos Sim. para ler nos nossos episódios tradicionais, tá? É porque às vezes, como é um extra, nem todo mundo acha que vai ouvir, né? A gente sabe que o Jorge vai ouvir ali, nós vamos ouvir, né? Os Sabe uma pessoa que apresentadores. Eu vou mencionar essa pessoa aqui, que ela tá escutando, acho que ela manda mensagem pra gente bem de vez em quando, mas o Anti-Hero, tá sempre mandando mensagem, acho que tá sempre acompanhando a gente, né? Sim, eu acho que ele deve até seguir, né, a nossa amiga. Ele sempre às vezes aparece ali e comenta. Inclusive, eu vou mencionar o Rosa aqui, a Dona Lara, né? Dona Lara, ela entrou ali no mundo das fanarts, ela sempre tá em eventos, né? Inclusive, vão lá dar uma prestigiada nas páginas dela, mandar um abraço pra ela aí, se ela estiver ouvindo esse episódio. E a gente não esqueceu da senhora e também não esqueceu de Jojo, tá? Em algum momento a gente vai falar ali da quinta parte. Mas, senhor Fabiano, às vezes tem pessoas que ainda não sabem como entrar em contato conosco. Ajuda essas pessoas a nos mandar um e-mail falando coisas boas, coisas ruins, o que for, mas mandem, conversa com a gente, entre em contato com a gente. Pessoal, vocês vão pegar os Lego de vocês, vão fazer uma versão um robô Eva com peças Lego. Meu Deus. Vão pegar, deve ser difícil pra caramba, né? Muito preto, roxo e verde, né? Depende de qual unidade, né? Eu acho que vai mais fácil fazer a 2, a maioria só tem vermelho naquela bagaça. Vermelho e laranja, né? Mas faz só com vermelho. Entra no e-mail e escreve lá romapodcast23@gmail.com. Manda uma foto do Lego que você fez pra gente poder ver, dependendo, até compartilhar nas nossas páginas. E nos conte o que você achou dos nossos episódios, tanto do episódio principal quanto do episódio extra, né? Esse episódio 106.5 é 106, né? É tanto episódio que eu tô até com medo de errar a numeração. O que vocês acharam? Se a gente fez muito malabarismo ou não, né? Se concorda ou discorda, se é tudo isso ou não, a gente entende, respeita e quer ouvir sua opinião, né? Se é só hype, se é galera tem nada de clássico, não. Se a Akira é melhor, mas falar que a Akira é melhor, né? Eu não respeito sua opinião, deixo claro. E é isso, não deixe de dar um alô. E se você preferir também, nós temos as nossas redes sociais, Roma.podcast, Roma_podcast, no TikTok e no Instagram. Só vocês pesquisarem lá, o link vai estar na descrição, porque eu nunca lembro qual é qual, né? E nós temos outras formas também de entrar em contato. Quais são elas, mas? Temos também no Spotify, que vocês podem nos mandar mensagem lá direto no Spotify, onde a maioria das pessoas escutam, né? A gente olhando ali pelos nossos gráficos ali do que o Spotify disponibiliza pra gente. A maioria é pelo Spotify, vocês podem fazer um comentário ali no episódio mesmo, mandar mensagem, curtir, pode elogiar, manda bala lá, tá? E no YouTube também, então, nós deixamos disponibilizar nossos episódios lá, se você gosta de usar mais o YouTube. Que o YouTube dá pra usar mais na televisão, né? Deixar lá tocando enquanto você faz faxina, lava uma louça e tudo mais, né? E não se esqueça também que nós temos o Catarse, né? Ali vocês podem apoiar a gente com R$5, que é o mínimo que o Catarse disponibiliza, né? Vocês podem ajudar a gente apoiando a gente melhorar nossos equipamentos, aumentar nosso tamanho, o tamanho do nosso drive e tudo mais, para trazer sempre um produto de maior qualidade para vocês, beleza? E esse é um Roma Extra, nós já falamos no episódio anterior qual que será o próximo anime. Senhor Fabiano, parabéns, como sempre eu digo, parabéns. Quem conhece o meme conhece. Parabéns. Evangelho é legal. Não dá pra falar que não é legal. É esquisito, mas é legal. Senhor Fabiano. Agradecer esse homem lindo que tá aqui conosco, mais uma vez aí na semana, topou fazer essa empreitada aqui do Evangelho depois desse episódio extra. Agradecer você que nos ouviu até aqui.
dizer que você não conhece, por algum motivo, o Evangelho e for atrás depois dessa review maravilhosa que fizemos. Caso a plataforma permitir, não deixe de comentar, link pelo Roman Podcast, pra gente poder, para ajudar a gente a espalhar a palavra do Roman. Também compartilhe os episódios. Nós temos mais de 100 episódios para você poder compartilhar. Com certeza vai ter algum amigo seu que pelo menos um deles aqui ele vai gostar. Mandar aquele abraço pro Luiz e pro Roger. Novamente, saudade dos senhores. Dizer aí pra... E reforçar também para no Spotify, nós temos aqui a opção de vocês avaliarem o programa. Então, caso você seja um dos nossos seguidores e não tenha feito isso ainda, dá uma avaliação de estrelinha para nós ali, né? A gente pede 5 estrelinhas, igual ali, né? Uber e tal, mas se você achar que merece menos, pode dar. A gente tava com 5 estrelas até então, aí agora caiu pra 4,5. Alguém deu 4 estrelas pra nós. Beleza, não tem problema. A gente não saía do 11 de avaliação, de repente subiu pra 18. Tudo bem, a gente aceita, é bom que a gente vai acompanhando, é uma métrica importante pra nós. Então, aproveita que tem esse espaço. Deixa um comentário também. E não deixe de participar e de ajudar a gente, cara. Pô, a gente quer ficar famoso. Ajuda nós aí. A gente vai ficar aqui sempre fazendo, né? Sempre legal a troca de ideia entre os amigos, mas se ficar famoso também. Não é que algum dia a gente vai pro Vilela, né? Vilela, cara. Chama nós. É o Vilela? É o Vilela, pessoa Vilela, chama nós. Esses caras falam de anime aqui, vamos lá. Isso aí vai, né? Vai que o Vilela escuta nós, cara. Pensou? Caiu aqui do nada? Tipo, do nada, apareceu o comentário ali, do nada. Tipo, caralho, mano. Tem tanto programa melhor. Vai ouvir. Como é que é? MDA, né? MDA, vai ouvir lá. Ele deve ouvir MDA. Os caras é bom, cara. Pô, eu tenho que focar nos bons. Mas enfim, tamo aí. A gente é humilde. Só pra te falar que a gente foi citado acho que umas 2, 3 vezes pelo MDA, tá? Porque o Roger também, né? Deve estar flodando os caras lá. Igual o ET Bilu reclamou. Mas vocês me flodaram aqui. Pelo menos os caras é simpático, né? Eu não sei se vocês já pararam pra ouvir a gente. Mas vocês pararam, pô, que legal. Mas ele deve flodar os caras lá. De repente eu tô lá escutando de boa o episódio do MDA. De repente, mandou um abraço pessoal do Roman Podcast. Ué, caralho, o que tá acontecendo? Eu não sei, cara. A gente falou do Catarse. Falou do Catarse, né? Falou do Catarse. Sim, você falou do Catarse, mas tem que falar um abraço pro. Se já falou, eu vou falar de novo. Um abraço pro Jorge Alves, cara. Jorge Alves ali que ajuda nós no Catarse, nosso primeiro romaner ali que apoia com R$5 ali, né? E ele mesmo disse que esse dinheiro não tá comprando nenhum pão de queijo, um café em Minas. Eu nem aqui, cara. Eu paguei R$15 um pão de queijo e um brownie. Aqui no Pará, aqui em Paraná. Tá que pariu, mano. Tem um posto de gasolina que vende um ali. Não é gigante também, é um pãozinho de queijo razoável. R$1,50, cara. Esses baldos ali te compra em 10. O pessoal compra em 10. Mas é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, te divagou demais aqui. E é isso, cara. Te se vê na próxima semana. E sempre que der, nós vamos trazer mais episódios extras. Essa semana calhou. Espero que o editor ele não aconteça igual ele aconteceu com o Shinji, né? Ter um burnout doido ali. Mas. Cara, me desejem sorte. São mais de 5 horas de bruto pra editar. Aí dá bom. Eu confio. Me desejem sorte. Dei conta. Eu tô bem. Tô super bem. Abraço. Apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece ou no final ou no começo do mês, beleza? De vez em quando a gente vai trazer os romans extras aqui e também sempre no começo das temporadas a gente vai trazer o romance da temporada, beleza? Espero que estejam gostando. Então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento e espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau! It starts with one thing.
I don't know why, does it matter, hard to try, keep it in mind, desire is high, oh, I know, time is a vile thing. Meu Deus. Entende? Ah, tá. Deus, eu entendi.